Dia movimentado no mercado da bola cruzmaltino. Admar Lopes ficou feliz no Vasco com situação que pode facilitar o negócio entre Vasco e Nottingham Forest pelo zagueiro Jair. Quero falar também sobre interesse do gigante no atacante Yeboah e também CBF batendo o martelo. Vamos ao que interessa. As informações de hoje do legítimo Clube do Povo. Já quero falar em uma notícia no modo geral, porque a CBF bateu o martelo e o impedimento semi-automático será utilizado a partir da 20ª rodada do Brasileirão, que inicia no próximo sábado, dia 25. Lembrando que o Vasco tem um compromisso com o Mirassol às 20h30 da noite, horário de Brasília, e o estádio de São Januário foi um dos primeiros estádios a implementar no Brasil o esquema do impedimento semi-automático. Então, a partir do início do retorno do Campeonato Brasileiro, nesse próximo final de semana, já dado o início, né? Até por conta, inclusive, alguns clubes estão correndo para ajustar. O Palmeiras, que utiliza muito a Arena Barueri, está investindo cerca de R$100 mil para poder, de última hora, implementar a tecnologia do impedimento semi-automático, beleza? Então, martelo batido, já dado início nessa próxima rodada. Vamos falar agora muito sobre mercado da bola. Muita gente perguntando sobre Nelson de Osso, inclusive peço que você assista até o final. Eu vou falar sobre o último detalhe mesmo que está faltando, inclusive informação até do amigo Joel Silva que trouxe no dia de hoje, mas deixa eu adiantar a situação dos interesses, das especulações envolvendo, por exemplo, o atacante equatoriano de 26 anos, o Yeboah. O Vasco tem interesse em conversas em andamento para contratar o atacante de lado equatoriano, John Yeboah. Do Venezia, jogador de 26 anos, foi titular na seleção equatoriana durante a Copa. Formação confirmada até pelo amigo Matheus Gilbert, que está apurando todos os detalhes que a gente vai trazer aqui para você agora. Vamos lá. O atacante equatoriano, John Yeboah, teve uma temporada expressiva no Venezia, na Série B italiana, 2025-2026, que o credenciou. Ele está na Copa. Embora, se a gente pegar no coletivo, a participação da seleção equatoriana na Copa foi muito aquém, foi muito abaixo, né? Uma seleção pouco produtiva, fez poucos gols. Foi a maior reclamação, inclusive durante a Copa conversei com alguns torcedores equatorianos e a bronca era mais por conta disso. Porém, é um jogador que no clube se destacou bem na temporada. Vamos lá. Ele teve em campo 2.614 minutos, recebeu 2 advertências com cartão amarelo e uma expulsão. Na temporada são 34 partidas, marcou 10 gols e deu 9 assistências, totalizando 19 participações em gols. Então, é um atacante que atua muito pelo lado esquerdo e o Vasco, nesse momento, tem ali o interesse e, segundo informações do meu amigo Gilbert, tem conversas para poder adiantar uma negociação. Então, notícia aí do mercado da bola, do interesse do Vasco no atacante de lado equatoriano, Yeboah. Mudando aqui de assunto, vamos falar sobre uma situação que pode facilitar a questão do Vasco poder futuramente avançar em uma negociação com o zagueiro Jair Cunha. E, obviamente, o Admar Lopes fica muito feliz porque é uma negociação que, inclusive, quando o Admar esteve na Europa, mesmo de férias, ele trouxe isso na coletiva, o Admar estava ali em conversas na época com um novo treinador, né? À toa que o Pedro Emanuel foi escolhido para substituir o Renato Gaúcho, e na Europa também de olho em algumas opções. Por exemplo, o Nottingham Forest está em negociações avançadas para contratar Ousmane Diomandé, do Sporting, zagueiro. As negociações em andamento entre os clubes com a staff do zagueiro está em cima para fechar o acordo. E esse é um pedido do novo treinador do Nottingham Forest, que, ao que indica, o Jair acaba saindo até dos planos do novo treinador. Lembrando que o clube inglês fez o movimento,
com a saída do Vitor Pereira, que foi até especulado no Vasco, e o Jair estava nos planos, mas com a vinda do novo treinador, isso pode ser um fator muito facilitador para o Vasco adiantar ali as conversas e negociar com o zagueiro Jair Cunha, que na minha concepção de todos os zagueiros que o Vasco monitora, até Murilo do Palmeiras, Diego Carlos e dentre outros que nós trouxemos para você aqui, o Jair é um ótimo zagueiro. Isso pode facilitar até o Nottingham Forest, muito pelo relacionamento que o Vasco fez com o Cuiabano na vinda dele, facilitar a questão do empréstimo com opção de compra. E aí outro detalhe é que o Vasco ganha essa confiança nas negociações para contratar o zagueiro Jair Cunha. O clube tenta um empréstimo de uma temporada ao Nottingham Forest e acredita que a recente troca no comando técnico da equipe inglesa torna o cenário mais favorável para um acordo. O novo treinador do clube inglês, o Oliver Glasner, avalia o elenco antes de definir permanências. As mudanças no comando técnico do clube inglês modificou completamente o panorama de Jair Cunha. Vitor Pereira, que defendia a permanência do brasileiro no elenco, deixou o Nottingham Forest no fim da temporada. Para substituí-lo, a diretoria contratou Oliver Glasner, o ex-treinador do Crystal Palace. Desde a sua chegada, o austríaco iniciou uma avaliação completa do grupo antes de definir quais atletas foram parte do projeto esportivo. Nesse período, Jair Cunha segue treinando normalmente e permanece à disposição, mas pode ser um fator muito facilitador se o Jair, com a vinda de um novo zagueiro, abre um caminho, né, para o Jair poder ser negociado. Então, uma informação importante. E agora vamos tratar aqui a novela de Nelson de Ossa. Está muito próximo de um fim, só que, mesmo nesse período, o Vasco ganhou concorrências. A preferência do Betis é negociar permanentemente com o Vasco, tá? O acordo é feito nesse momento com o Vasco. E um detalhe, nesse momento, o River Plate, o Panathinaikos da Grécia, o Hull City demonstram interesse no jogador, mas as conversas avançaram apenas com o Vasco. E o que falta nesse momento, torcedor Cruz Maltino? O valor de empréstimo, é a informação do meu amigo Joel Silva, do canal Colina em Foco. O valor do empréstimo é o que está travando a negociação do Vasco com o Real Betis por Nelson de Ossa. O time espanhol quer receber em algo de torno de 500 mil a 1 milhão de euros para liberar o volante. Nessa pendência deve ser resolvida essa semana. Então essa semana é crucial para que resolva essa novela entre Vasco, entre Vasco e Real Betis. O Vasco já apresentou as garantias financeiras. O Vasco já tem um acordo do empréstimo com obrigação de compra de 12 milhões de euros, justamente com a garantia da compra da SAF pela operação do Marcos Faria Lamáquia. E agora o Betis só exige, o Betis faz a exigência para ter ali de 500 mil, ou seja, 500 mil euros, 3 milhões de reais, ou 1 milhão de euros, 6 milhões de reais, para negociar o jogador, para liberar o jogador. Então, assim, o Admar vai precisar fazer ali um mecanismo, vai precisar fazer uma costura com o Betis para o jogador ser liberado. A gente está de olho nessa movimentação do Gigante da Colina. No mais, galera, no próximo vídeo vamos falar tudo sobre Vasco Independente Medellín, trazendo características, movimentação, expectativa do jogo, escalação Cruz Maltina, toda a preparação para o jogo decisivo desta próxima quarta-feira. Finalmente apareceu o grande nome na mesa do Vasco da Gama, atacante definido pela diretoria Cruz Maltina como plano A para reforçar o setor ofensivo do Vasco da Gama. Destaque de Copa do Mundo. Eu vou trazer isso para você aqui neste vídeo. De fato, uma grande surpresa, né?
que o Vasco da Gama busca fazer nesta janela de transferências. Tem também informações importantes relacionadas a Nelson de Osso. O Vasco segue buscando resolver os ajustes finais antes da chegada do meio colombiano ao Rio de Janeiro. E tem também novidades importantes relacionadas ao zagueiro Jair Cunha, tá? E é boa notícia também, surpreendente nesta sua tarde de terça. E eu quero começar aqui primeiramente com vocês este nosso Fala Gigante, já com a principal notícia, a principal informação desta terça-feira, que se trata, né, do interesse do Vasco da Gama por um grande jogador, né? Enfim, uma boa notícia, enfim, um grande nome procurado pela diretoria Cruz Maltini. A informação é de um interesse por parte da diretoria vascaína em um atacante de Copa do Mundo, tá, amigo torcedor? É jogador de Copa do Mundo. Foi confirmado nesta terça-feira que o Vasco da Gama tem interesse na contratação de John Yeboah, atacante que foi um dos grandes nomes do Equador nesta Copa do Mundo. Além do interesse Cruz Maltino, tá, as conversas também já acontecem. Então, as coisas já estão mais avançadas do que você, amigo vascaíno, pensa. O Vasco demonstrou interesse e já abriu as primeiras conversas, olhando a possibilidade de ser aberta logo em seguida uma negociação pela contratação do atacante equatoriano. Ele tem apenas 26 anos de idade, foi titular do Equador nesta Copa do Mundo, pertence aí ao Venezia do futebol italiano e tem contrato com o clube até o meio de 2028, tá? Um jogador que é cria das categorias de base do Wolfsburg, da Alemanha, passou já por clubes como o Willem da Holanda, o Almere City também da Holanda, passou pelo MSV Duisburg da Alemanha, passou pelo futebol polonês e já está 2 temporadas seguidas no Venezia da Itália, e a sua temporada passada, inclusive, pelo Venezia foi o seu melhor ano. Ele fechou o ano com 36 jogos, 12 gols e 10 assistências, números impressionantes desse atacante, que inclusive foi o camisa 10 do Venezia nessa última temporada. Ele é canhoto, 1,70 m de altura, pode atuar tanto pelo lado direito quanto também pelo lado esquerdo do setor ofensivo. É um extrema, um jogador que está dentro das características que a diretoria Cruz Maltina busca nesse momento, tá? Para reforçar o elenco Cruz Maltino. Jogador interessante demais, um bom jogador mesmo, e é um nome que o Vasco entende como um atleta que vai ajudar muito o setor ofensivo do Vasco da Gama para o restante dessa temporada de 2026. O Venezia, amigo vascaíno, para uso, né, de informação aí para você, é um clube que na temporada passada disputou a Série B do campeonato italiano, então foi uma equipe que não esteve presente, né, na Série A do futebol da Itália, e nesse ano de 2026-27 seguirá também na Série B. Não conseguiu acesso para a primeira divisão do futebol italiano. Então, exatamente por isso que o Vasco enxerga a possibilidade de contratar esse atleta. Até porque é um jogador bom de bola, um atleta que foi titular do Equador na Copa do Mundo, teve uma boa Copa do Mundo, mas está na Série B do futebol italiano. Então o Vasco entende que pode sim conseguir, através de uma boa proposta, de um bom projeto, convencer o jogador a vestir a camisa Cruz Maltina a partir dessa temporada de 2026 e dar até um salto na carreira. Você sair da segunda divisão do campeonato italiano para jogar na primeira divisão do campeonato brasileiro em um clube que disputa uma Sul-Americana, uma Copa do Brasil, foi finalista da Copa do Brasil do ano passado e nesse momento tem um projeto muito legal com um novo investidor vislumbrando, né, a possibilidade de estar nos próximos anos novamente na primeira prateleira do futebol brasileiro e sul-americano. É um projeto que encanta, é um projeto que atrai e é um projeto que o Vasco da Gama busca aí apresentar então ao John Yeboah. Então, informações importantes, informações aí do amigo Matheus Gilbert, tá? Só para trazer a vocês a fonte que trouxe essa notícia nesta terça-feira. Então, o nosso Vascão demonstrando interesse pela contratação de um grande jogador, uma grande surpresa, um atleta aí de uma ótima prateleira para reforçar o setor ofensivo do nosso Cruz Maltino. Boa notícia, né? Enfim, você aí que estava se questionando, estava se perguntando, cadê o Vasco contratando? Cadê o Vasco procurando atacante e bons jogadores? Bom, tá aí, chegou a hora, né? O Vascão de olho em jogador de Copa do Mundo. Deixa aí a sua opinião nos comentários.
se você gostou, né, da possibilidade do nosso Vascão contratar este jogador. Bom, só fazendo uma leve correção rápida, tá? O Venezia, ele subiu da Série B para a Série A do Campeonato Italiano, então agora ele é uma equipe de primeira divisão, mas é uma equipe que não costuma se sustentar na primeira divisão do Campeonato Brasileiro, então independente se está na primeira do futebol italiano, perdão, independente se está na primeira ou na segunda divisão do futebol italiano, o projeto do Vasco da Gama apresentado ao John Yeboah é melhor ainda do que ele permanecer na Itália numa equipe que não consegue se sustentar na Série A do Campeonato Italiano. Show? Então é isso, informações sempre muito importantes para trazer aí a todos vocês. Continuando com esse nosso Fala Gigante, quero trazer uma informação relacionada ao Nelson de Ossa. Para fechar, eu vou falar aqui com vocês sobre o Jair Cunha, tá? Qual é a situação do Nelson de Ossa, amigo torcedor Cruz Maltino? A gente vai tendo novidades, né, durante os dias, vai entendendo melhor o que está acontecendo. O Vasco, de fato, tem um acordo com o Nelson de Ossa, tem um acordo com o Real Betis, só que pequenos detalhes separam aí o desembarque de Nelson de Ossa no Rio de Janeiro. E é o que o Vasco quer, é o que o Vasco busca, ter o quanto antes o Nelson de Ossa aqui em terras cariocas, para ele assinar contrato e se juntar ao elenco Cruz Maltino olhando o restante dessa temporada de 2026. Hoje, porém, tem um pequeno entrave, e é assim que eu vou falar, é um pequeno entrave que ainda separa o Nelson de Ossa do nosso Vascão. E é um entrave referente a um valor que o Real Betis, clube espanhol, quer receber para liberar o Nelson de Ossa. O Vasco já entregou ao Real Betis as famosas garantias bancárias, que era o que o clube espanhol vinha pedindo, né, para concretizar o negócio, para fechar, selar a negociação. Mas agora, além das garantias bancárias, o Nelson de Ossa também faz com que o Real Betis esteja pedindo um valor entre 500 a 1 milhão de euros para liberar o volante. Ou seja, é um valor para que o volante seja liberado por empréstimo. É isso que o Real Betis quer. O Real Betis que passa por dificuldade financeira, então qualquer dinheiro é dinheiro para o clube espanhol. E hoje o Real Betis entende que para liberar Nelson de Ossa quer um valor, quer um dinheiro entre 500 a 1 milhão de euros. Então é isso que vem nesse momento travando a negociação de ser concretizada, é isso que nesse momento vem travando, né, o desembarque de Nelson de Ossa ao Rio de Janeiro. O valor final do negócio já foi fechado, já foi definido, né, um valor que gira algo em torno de 10 a 12 milhões de euros para ser pago a partir do meio do ano que vem, mas o Real Betis agora, nesse momento, também está pedindo um valor para liberar o meia colombiano. Por que o Vasco ainda não liberou esse valor? O Vasco até está disposto a liberar o valor de 1 milhão de euros. Mas recentemente tivemos aí a justiça, né, dando uma decisão e liberando o empréstimo no valor de 40 milhões de reais do Marcos Lamáquia ao Vasco da Gama, mas a justiça pediu ao Vasco o seguinte: toda negociação a partir de 5 milhões de reais teria que ter um aval da justiça para que ela pudesse acontecer. O Vasco, diante inclusive dessa decisão judicial, tá? Amigo torcedor Cruz Maltino, pediu um esclarecimento à juíza, pois entende que 5 milhões de reais é um valor muito pequeno e pede aí um esclarecimento para entender se é 5 milhões de reais mesmo ou são 5 milhões de euros. Então essa situação acaba fazendo, né, com que o Cruz Maltino não tenha ainda batido o martelo e fechado a contratação do meia colombiano Nelson de Ossa. Até porque se Vasco e Real Betis, né, fecharem um acordo de 1 milhão de euros, o Vasco teria que pagar esse valor para o Real Betis ceder Nelson de Ossa ao Rio de Janeiro para assinar contrato com o Vasco da Gama. Mas o Vasco ainda teria que pedir a liberação da justiça e a justiça teria que aprovar a negociação, pois 1 milhão de euros são mais do que 5 milhões de reais. Então, essa questão toda vem prejudicando o andamento das tratativas. A justiça, de fato, vem prejudicando, né, para que a negociação venha a ser fechada e o Vasco vem aguardando, né, toda essa situação antes de assinar contrato com o Nelson de Ossa. Mas a expectativa é que as coisas andem, o Vasco vai acabar utilizando parte, né, desse empréstimo de 40 milhões de reais para pagar aí o Real Betis o valor pedido, as coisas andem e logo em seguida, né, a negociação venha a ser concluída. A expectativa é que isso se resolva ainda nesta semana, tá, torcedor vascaíno? Então,
informações importantes aí para trazer a você nesta sua tarde de terça-feira. E para fechar este seu Fala Gigante, uma informação muito importante relacionada ao Jair. O Vasco, né, enfrenta dificuldade para fechar a contratação do zagueiro, pois o Nottingham Forest não tinha tanto desejo de liberar o jogador nesse momento. O Nottingham Forest vê o Jair como uma grande promessa, um jogador de muito futuro, não à toa o comprou. O Jair é um jogador muito novo e já é campeão da Libertadores com o Botafogo, sendo um dos grandes destaques, inclusive, do sistema defensivo do Botafogo naquele ano da conquista. Tem apenas 21 anos de idade. E o Vasco acabou demonstrando interesse, as coisas não avançaram, e o Vasco passou a olhar para outros nomes no mercado da bola. Mas algo aconteceu nestas últimas horas que faz com que a diretoria Cruz Maltina possa passar a olhar novamente para essa situação do Jair com bons olhos. Hoje, o Nottingham Forest tem exatamente 6 defensores, tá? Entretanto, 5 são bons zagueiros, olhando, né, a temporada de 26-27 do clube inglês. E eu cito aqui eles a vocês. São 3 zagueiros que atuam pelo lado direito da zaga, ou seja, 3 zagueiros destros. É o Zach McFarlane, esse é um dos zagueiros, tem 20 anos, ele é um cria das categorias de base, inclusive, tá? Amigo torcedor vascaíno do Nottingham Forest. Aí tem um outro zagueiro, que é o Nikola Milenkovic, que é um grande jogador, um jogadoraço. Ele é titular do Nottingham Forest, inclusive, pelo lado direito da zaga. Aí temos o Jair Cunha, que é destro, é o reserva do Milenkovic. Teve alguns jogos na temporada passada também, vestindo a camisa do Nottingham Forest, jogador que hoje interessa ao Vasco e entrou em campo durante 15 oportunidades na temporada passada. Então, é Milenkovic e Jair pelo lado direito. Pelo lado esquerdo, o Nottingham Forest tem o Murilo, brasileiro, que é o titular, inclusive, do clube inglês, atuando pelo lado esquerdo do sistema defensivo. E tem o reserva do Murilo, que é o Morato, que é um grande jogador também. Ele atuou em 37 partidas na temporada passada, um bom jogador, 25 anos de idade, também brasileiro. Então a gente está falando do Nottingham Forest com 5 jogadores que atuam pelo setor defensivo, 2 canhotos e 3 destros. Mas o Nottingham Forest abriu negociações e está perto, tá, de fechar a contratação de mais um zagueiro, que foi um dos grandes destaques dessa Copa do Mundo, que foi o Ousmane Diomandé, jogador da Costa do Marfim, destro, tá, que jogou nas últimas temporadas pelo Sport, um jogadoraço, tá, de forma resumida. E o Nottingham Forest está perto de fechar a contratação desse atleta. E seria o 4º jogador destro do Nottingham Forest olhando a próxima temporada. Algo que não faz sentido. Nottingham Forest teriam 6 zagueiros. O Jair é um jogador valorizado. Dentre os nomes, hoje o Jair é o atleta que menos foi utilizado na última temporada e é o jogador que tem mais potencial de desenvolvimento. Então hoje o que faz sentido para o Nottingham Forest é liberar o Jair. E essa contratação do Ousmane Diomandé deixa isso ainda mais evidente, que uma chegada desse grande zagueiro costa-marfinense abre espaço para o Nottingham Forest liberar a situação do Jair e faz com que automaticamente a diretoria Cruz Maltina volte a olhar com bons olhos a contratação do jogador. Então, algo muito importante está acontecendo. O Nottingham Forest está perto de fechar com esse grande zagueiro da Costa do Marfim, que atua exatamente no mesmo lado de campo do Jair e abre espaço para uma possibilidade de negociação do zagueiro brasileiro, que interessa e muito a diretoria Cruz Maltina. Então, informação importante que eu trago a vocês aqui na tarde dessa sua terça-feira. Fica ligado, fica de olho, porque o negócio pode dar certo entre Vasco e Jair. Novos capítulos nessa novela, com toda certeza acontecerão aí em breve. Agora, vou falar aqui sobre uma oportunidade de mercado, né? O Vasco está aí buscando a contratação de um zagueiro e o zagueiro Bastos do Botafogo rescindiu o contrato. Tá sem clube no momento, tá livre no mercado, tá? É um jogador que é campeão brasileiro e da Libertadores de 2024 pelo Botafogo. E nessa terça-feira, de acordo com informações do canal do TF e da ESPN, o jogador rescindiu o seu contrato com o Botafogo. Enfim, ele tinha vínculo com o Botafogo até dezembro de 2026, né, até o final dessa temporada, mas ele não se reapresentou ao Alvinegro, deu um trava-língua aqui, né? Não se reapresentou ao Botafogo depois da pausa, né, para a Copa do Mundo. Não se reapresentou porque estaria insatisfeito ali com atrasos de pagamento de salário que está acontecendo lá no Botafogo e exigiu ali a rescisão.
Então tá livre, pode fechar com qualquer clube. O zagueiro chegou ao Botafogo em agosto de 2023, mas teve alguns problemas ali de lesão também, vestindo a camisa do Botafogo, principalmente no ano passado. E com a camisa do Botafogo, o defensor de 35 anos de idade fez 77 jogos e marcou 4 gols. Então, o angolano Bastos, zagueiro do Botafogo, nesse momento, livre no mercado. E aí, você acha que seria uma boa contratação, uma boa oportunidade para o Vasco? Deixa a sua opinião aqui nos comentários. Alô, amigo vascaíno. Não esqueça, por favor, de se inscrever, deixar o seu like e fazer o seu comentário, pois é muito importante para o crescimento do canal. Até o próximo vídeo com mais notícias do nosso Vascão. Um abraço.